começar o vídeo, eu gostaria muito de agradecer. Na semana passada, nós tivemos alguns inscritos novos no canal. Então, eu espero, de verdade, que você goste, que esse canal venha a ser bênção na tua vida e que eu te ajude. Então, gente, se vocês quiserem me conhecer melhor, fazer perguntas, conversar comigo, vocês podem me encontrar no Instagram. Pois é, o Instagram é valki.luna, que é o meu Instagram, tá bom? Lá eu posto palavras, dou bom dia, converso, enfim, o que vocês precisarem, podem falar comigo por lá, tá bom? Então, a história de hoje não é bem uma história, não. A gente vai explicar para as crianças a importância da oração. E fica aí ligadinho que vai ter um recurso que, sinceramente, eu tô amando. Então, depois da vinheta, a aula. Hoje eu tô muito feliz. Semana passada a tia tava com alergia, tinha tomado um remédio e ficou, ó, cochilando na aula. Ainda bem que quando tia vai mandar pra vocês, né, tia pode cortar, porque senão vocês não iam gostar do vídeo da semana passada. Mas Deus é bom e deu tudo certo. Eu cortei o que não servia e a história seguiu, a aula foi dada e foi muito bom. Então, a nossa história de hoje... será que tem história hoje? Eu não sei, não. Então, antes da gente começar, a gente precisa fazer o quê? Coisa mais importante de todas. Falar com o Papai do Céu. Porque Papai do Céu, ele é o mais importante. Se a gente tá aqui hoje para falar das histórias da Bíblia, é porque a gente aceitou Jesus em nosso coração. E por isso a gente quer falar dele. Aí a gente fala dele usando o quê? As histórias que estão na Bíblia. Então vamos falar com o Papai do Céu? Então, 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos na outra mão. E eu vou juntar para fazer o quê? Uma oração. Então, fecha o olho comigo. Papai do céu, Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana na tua presença. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada por ser fiel, por ser justo, por ser poderoso, ser tão maravilhoso. Oh Deus, eu só te agradeço. Senhor, cuida de cada um que está assistindo esse vídeo. Vai fazendo-se presente nas nossas vidas. Nos ensina cada dia mais a fazer a tua vontade. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos pegar a nossa Bíblia? É importante. A gente precisa ler para a gente poder começar a nossa história. Então, vamos lá. Cadê a Bíblia? Quem tá com a Bíblia na mão? Então, vamos lá. Conta até 3 para essa Bíblia aparecer, tá bom? Então, bora lá. Vão procurar de vocês também, enquanto eu tô contando. 1, 2, 3. Aqui a minha Bíblia. Deu tempo de pegar de vocês também? Aqui foi no 3. Hoje, o nosso texto bíblico tá, sabe aonde? 1 Tessalonicenses 5:17. Que nome grande, né? Será que você consegue repetir? Tessalonicenses. Vamos lá, vamos abrir. É lá no finalzinho da Bíblia, ó. Já deixei marcado. 1 Tessalonicenses 5:17, que diz o seguinte: orem sempre. Em outras versões pode dizer assim: orai sem cessar. Você sabe o que é cessar? Cessar é parar. Então, a gente não pode parar. A gente tem que estar sempre orando, constantemente, sempre falando com o Papai do Céu, em pensamento ou em palavras, mas a gente tem que estar sempre ligadinho com o Papai do Céu, nosso coraçãozinho com ele. Vamos ver aqui como foi que eu fiz? Eu escolhi um Jesus bem fofinho orando e coloquei aqui, ó, orem
sempre. 1 Tessalonicenses, que nome grandão, 5:17. Então, orem sempre, tá bom? Jesus também orou. Vocês não sabiam que Jesus orou? É sobre isso a história de hoje. Então, vamos lá? É muito legal. Teve uma vez, como sempre, quem me acompanha aqui há mais tempo vai lembrar, onde Jesus andava, ele andava sempre acompanhado de uma multidão. Sempre tinha muita gente, as pessoas sempre estavam andando atrás de Jesus. Aonde Jesus ia, a multidão seguia. Então teve um dia que Jesus estava lá observando e viu que tinha muita gente. Então ele disse: eu acho que está na hora de ensinar essas pessoas. Então Jesus foi e subiu no monte. Vamos ver Jesus subindo? Ih, ficou muito alto. Deixa eu tirar aqui a caixa de baixo para vocês poderem ver Jesus. Pronto. Agora Jesus está lá no monte. Aqui nesse desenho, Jesus está orando. Mas só que na verdade é porque antes dele começar, ele sempre falava com o Pai. Pai, me ajude, me ensine o que falar, bota tuas palavras na minha boca. Mas só que ele não passou o tempo todo orando. Ele não subiu o monte para orar. Ele subiu o monte para poder ensinar as pessoas. Ele ficou num lugar alto para que todo mundo pudesse vê-lo, até aqueles que estavam bem distantes. E ele falava contra o vento, para que o vento levasse as palavras dele para as pessoas. E ali, toda aquela multidão começou a prestar atenção. E ele disse assim, sabe? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, que o Pai que te vê em secreto ouvirá. Não seja como os publicanos ou como os fariseus, que só repetem. Faça a sua própria oração. Orem sempre, falem sempre com o Pai. E ele começou a ensinar. E ensinou uma oração que chamou de oração dominical. Será que era para fazer essa oração só no domingo? Eu tenho certeza que vocês conhecem essa oração. Aqui diz assim, ó. Aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o Pai Nosso, a oração dominical que ele ensinou, é muito importante. Sabe por quê? Ele ensina que Pai Nosso que estás no céu, porque ele ensina que Deus, ele é o nosso Pai. Tem criança que não tem mais pai. Tem pai que vai embora e deixa a criança sozinha. A tia não teve pai quando era criança. Mas só que Papai do Céu, ele me lembrou que ele era meu pai. E ele cuidava de mim todos os dias. E Papai do Céu, ele é um pai amoroso, um pai zeloso, um pai que ama, um pai que cuida. Aí diz assim, Pai nosso que estás no céu, porque ele é o nosso Pai. Santificado seja o vosso nome, porque o nome de Jesus tem poder. Então, o nome do Senhor tem que ser santo. A gente não pode ficar falando o nome dele como se fosse qualquer coisa, mas o nome dele é santificado. Aí, ó, venha a nós o vosso reino, que ele venha logo, que tudo que aconteça aqui na terra seja por vontade dele. Vocês viram o 7 de setembro? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, que o reino do Senhor esteja aqui conosco na terra. Então, olha aqui agora. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente queira obedecer à vontade do Senhor e fazer o que Ele quer. Aí depois, ó, dá-nos o
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vocês estão percebendo que é sempre dá-nos, que não é me dá? A oração não é para quem é egoísta, não. A oração é para a gente orar também pelo próximo, pelos nossos coleguinhas, pelos nossos amiguinhos. Então, o pão não é só para mim. Senhor, dá para aquela família que também está precisando. Aí aqui, ó. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ó, eles fazendo as pazes. Então, se você não perdoa seu coleguinha, se você não perdoa quem te ofende, por que ele vai te perdoar? Sendo que disse assim, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Então, que a gente não faça nada errado. Que a gente cuide para fazer a vontade do Senhor. Que a gente venha pedir ajuda ao Papai do Céu para a gente não pecar. Para a gente não fazer nada que venha desagradar a Ele, ó. Mas livrai-nos do mal. E Ele vai, se a gente fizer a vontade dEle, se a gente fizer tudo isso que diz na oração, Ele vai nos livrar do mal, não vai? Vai. E Jesus ensinou tudo isso para aquela multidão naquele dia. Ele ensinou que eles precisavam orar sem cessar, ensinou que Deus é o nosso Pai, ensinou várias e várias verdades que são preciosas, coisas maravilhosas. Mas e você, criança? Você ora? Tem que orar. Deixa eu tirar o Jesus daqui e te mostrar uma coisa. Olha que linda que a tia trouxe. Aqui tem uma menina orando e um menino orando. Então, aqui seria uma caixinha de oração. Mas aqui, nessa caixinha que a tia fez, vou mostrar para vocês motivos para vocês orarem. Porque muitas vezes as crianças não têm assunto para falar com o Papai do Céu. Vocês sabiam que a oração é conversar com o Papai do Céu, é falar? Jesus ensinou que a gente não deve repetir sempre as mesmas palavras. A gente não fica todo dia dizendo assim só, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente diz bom dia, tudo bem, como é que você tá? Aconteceu alguma coisa? A gente sempre conversa com as pessoas falando outras coisas, não fala sempre a mesma coisa. Então, com o Papai do Céu é o mesmo. A gente tem que falar sempre coisas novas, a gente tem que conversar com o Papai do Céu. E deixa eu te dizer um segredo. Quando a gente conversa com o Papai do Céu, se a gente conversar muito e conversar com fé, ele responde. Então, vamos ver os motivos que a gente pode orar? Vou pegar um aqui. A gente pode orar pela nossa escola e pelos nossos coleguinhas. A gente também pode orar quando estiver na rua. A gente pode orar para que Deus dê livramento, para que Ele cuide da gente, para que Ele cuide do motorista. Então, deixa eu ver o que mais que a gente pode orar. A gente pode orar pelos doentes, para que fique bom logo, para que se recupere, para aqueles que estão no hospital, por aqueles que vão fazer cirurgias. Então, a gente tem que orar pelos doentes. Isso aqui é importante, viu? Orar antes de sair de casa. Porque na rua a gente não sabe o que vai acontecer. Então, Papai do Céu pode nos dar livramento. Eita, olha que legal! A gente pode orar quando tá brincando. Se a palavra de Deus diz orar sem cessar, a gente pode orar também quando estiver brincando, para que Jesus continue nos abençoando. Deixa eu ver se tem mais. Tem! Olha! O que é que essas crianças vão fazer? Elas estão indo dormir. Então, vamos orar antes de dormir, para que Deus nos dê boa noite, nos dê bons sonhos, cuide de nós. Deixa eu ver. Orar antes de comer. Agradecer pelo alimento, pedir para que não faça mal, pedir para que Deus multiplique o alimento naquela casa. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Que lindo! Orar pela nossa família e orar com a nossa família também, né?
chamar papai, chamar mamãe e todo mundo orar junto. Eita, agora é o último. Orar quando estiver com medo. Porque não precisa ter medo. A palavra diz, sabe o quê? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Então, quando tiver com medo, fala: Senhor, traz o teu anjo. Manda ele para aqui, Senhor. Manda esse medo embora. Tudo que não for de ti, Senhor, manda embora. E o Senhor vai mandar embora. E o medo vai embora. Então, crianças, hoje nós aprendemos sobre a oração. A gente hoje viu que foi Jesus que ensinou o Pai Nosso, que chamou de oração dominical. Então, para terminar essa parte, já que foi sobre oração, vamos orar? Vamos orar com a tia? Então, vamos orar. Olha, fecha o olho, tá bom? Papai do céu, Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por me ajudar, Senhor, a falar da oração, por dar ideias. Meu Deus, vai fazendo-se presente na vida de cada criança, que eles venham realmente aprender, Senhor, que tem que orar sem cessar, que tem que estar contigo continuamente. Meu Deus, muito obrigada por tudo, nos dá uma semana abençoada e cheia da tua presença. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, criança, se você gostou de tudo e quer ver tudo detalhado, fica aí. Mas se você não quiser, já pode deixar teu like. Compartilhe o vídeo para poder as pessoas aprenderem sobre a oração, tá bom? Agora eu vou falar com os professores. Olá, querido professor. Eu tô muito feliz. Principalmente porque semana passada vocês arrasaram. Muita gente começou a fazer parte da nossa família, veio fazer parte desse canal. Então eu espero que seja de bênção e que eu venha acrescentar na vida de vocês, tá bom? Hoje eu quero mostrar pra vocês os recursos que eu usei hoje. O que é que acontece? Esse daqui eu já usei outra vez em uma outra história. Era sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus depois subiu o monte para orar. Então, eu não quis fazer outro, porque dava para usar também hoje. O que é que acontece aqui? Aqui tem um fiozinho de nylon. Olha, tá dando para mexer. É só um pedaço de uma caixa. Aqui a aba da caixa, tá vendo? Eu cortei no formato do monte, aqui a parte de cima da caixa. Colei, olha, um próprio pedaço de papelão, coloquei velcro pra poder dobrar aqui e ficar, ó, que nem um escuro do porta-retrato. Então, ele agora fica em pé. Mas aí, o segredo deste bonequinho é este fio de nylon que tá aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver assim, ó. Quando eu subo esse mecanismo aqui, no caso, eu furei aqui em cima, furei aqui embaixo e amarrei um fio de nylon aqui atrás. Aonde eu amarrei, eu colei isso daqui. Deixa eu ver, isso daqui que tá atrapalhando. Onde eu amarrei, eu colei isso daqui, pra eu não perder. Então, o segredo é esse, ó. Quando eu subo, o Jesus desce. E quando eu desço, meu Jesus sobe. É um mecanismo bem simples. Se você não entendeu aqui, que eu tô mostrando assim, e é transparente e tal, não dá pra ver direito, você pode me mandar um direct, que eu vou ter o maior prazer de te explicar. Eu tenho um aqui em casa que eu fiz com linha de crochê. Então, dá pra ver a linha. Aí eu posso filmar pra você e te mostrar. Mas é simples, é muito simples. Então, ali eu quis dizer que Jesus subiu um monte. Pronto. É muito simples e chama muita atenção. No vídeo quase não dá pra ver o fio de nylon. Mas mesmo eles vendo os fiozinhos subindo e descendo, eles acham interessante. Tem a multidão. Eu usei o mesmo da multiplicação, olha. Eu acho que na hora do vídeo não vai dar pra ver que é eles nos pães. E se der pra ver, não tem problema não, porque Jesus ajudava a multidão, não dava só o pão do céu, não. Eu quis... Quando eu fiz o meu texto áureo, eu quis
um fundo de céu e quis colocar o Jesus orando, porque o título da lição dessa semana é Jesus orou. Então eu quis lembrar essa imagem aqui. Eu encontrei pronta já no Google. A minha intenção era fazer eles de EVA para fazer um avental, alguma coisa. Bem, ainda tá aqui. Quem sabe um dia eu faça. Mas no momento serve muito, pelo menos para exemplificar, para mostrar para eles. E eu acho muito fofinho. Se um dia eu fizer esse avental ou esse recurso, eu venho mostrar para vocês. E o principal de hoje, né? Nossa caixinha. Gente, essa caixinha foi Deus que abriu minha mente, porque eu já tinha um recurso que era esse mesmo, que tinha a oração tal, e era muito mais simples. Aí você vai dizer, tia, mas eu não sei usar EVA, eu não tenho esse cortador de coração, minha letra é feia, eu não consigo fazer isso. Não te preocupa, tem como você fazer com papel, ou só no envelopezinho e ir tirando os motivos de oração, e vai dar certo. Da outra vez, eu emprestei para uma amiga esse recurso da oração. A gente, no dia que fez esse culto da oração, a gente cantou o telefone do céu, é a oração. O telefone do céu, é o joelho no chão. Diz que uma vez, duas ou três, e se não atender, diz que outra vez. Então, que esse corinho é interessante porque ele nos ensina que se Jesus não responder, a gente tem que tentar de novo, a gente não pode desistir. Então, eu vou cantar ele novamente nas minhas aulas essa semana. Para quem não sabe, eu tenho 2 escolas dominicais, 2 turmas. Uma no sábado à noite e uma no domingo de manhã. 2 escolas dominicais em igrejas diferentes. Mas, graças a Deus, eu sou muito abençoada. E aí, da outra vez que eu usei esse corinho, eu peguei uma cartolina. Aí a minha cartolina eu dobrei pra fazer assim 3 partes. Aí já coloquei o textuário aqui, ó. Deixa eu botar desse lado aqui. Aí coloquei meu textuário no meio, que é o orar sem cessar. E aí eu fui colocando os motivos de oração, ao invés de tirar da caixa, que eu tô tirando agora. Aí eu imprimi do tamanho da cartolina e fui abrindo assim, ó. Aí depois que eu abri toda a cartolina, com todos os motivos que eu mostrei pra vocês hoje, quando tiver com medo, quando tiver na rua, antes de comer, aí essas imagens eram aqui, onde eu fiz esses desenhos, só pra exemplificar pra vocês. Mas assim, a minha amiga não devolveu, né? Eu tenho que fazer outro. Então, quando eu fiz, meu Deus, eu vou fazer como dessa vez? Pra chamar atenção. Porque eles já viram aquele outro. Então, eu tive a ideia de fazer a caixinha de oração. E vai servir pra caixinha de oração mesmo depois. E pra eles agora vai ser, vamos tirar aqui pra gente ver qual o motivo da oração. E eu fiz assim, olha, gente. São 9 motivos. Pelo tamanho da minha caixa, essa abertura aqui ficou com 8,5. Aí eu fiz esses coisinhos aqui com 8 de diâmetro, que é um círculo de diâmetro. Então, eu fiz de um lado assim e o outro lado, que vocês não viram, né? Que eu disse, quando você tiver com medo, isso e aquilo, lá. Tá escrito o motivo. Caso a criança não entenda a imagem, ela vai ler. E os meus pequenininhos não sabem ler, só vai ser a imagem mesmo, então eu vou lendo pra eles, que nem eu fiz hoje com vocês. Então, assim, vai ser uma bênção, eu creio. Vou jogar eles aqui dentro. Eu fiz 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9. E fiz de cores diferentes. Fiz amarelo, vermelho e azul. Amarelo, rosa e azul. Rosa. Pra ser de menino, menina, e ninguém ficar, tia. A mesma coisa foi a minha caixinha. Eu fiz azul, lilás, amarelo e rosa. Pra ninguém dizer que só fiz cor de menina. E aqui tem um círculo cortado. E esse aqui que eu cortei tipo escalope, a gente faz tipo fatias de pizza. Não precisava nem ser tão pequeno assim. Porque dá pra colocar a mão e tirar.
Esse recurso aqui tá lá no Instagram, mais uma vez. É valki.luna, @valki.luna. Então, eu fiz lá, fiz o passo a passo, fiz um rios pra vocês verem. Então, tá aqui. Esses foram os recursos de hoje, acho que eu não esqueci de nada. Então, que Deus abençoe vocês, que a semana de vocês seja incrível. E muito obrigada, tá? Não esquece não, deixa teu like. Se você conhece alguém que gostaria de saber como explicar a oração para criança, ou alguém que trabalha no Ministério Infantil, ou até professora de EBD, compartilhe o vídeo que vai ajudar bastante, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Até a próxima!